Coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, vai deixar o comando da Força Tarefa nos próximos dias em razão de problemas de saúde de sua filha. Dallagnol sofreu grande desgaste nos últimos tempos para evitar que o Conselho Nacional do Ministério Público abrisse um processo administrativo disciplinar contra ele. Caso isso ocorresse, seria afastado do comando da Lava Jato. Além disso, a Procuradoria-Geral da República tem até a próxima semana para decidir se renova ou não a equipe de Curitiba. Aos colegas de trabalho, ele chegou a afirmar que já cumpriu seu papel e que sua permanência poderia inviabilizar a continuidade da força-tarefa. O provável substituto é Alessandro José Fernandes, ligado à equipe da Procuradoria-Geral da República em Brasília. Desde a chegada de Augusto Aras à PGR, a Lava Jato arrefeceu, inclusive com recente polêmica sobre a transferência de dados sigilosos de Curitiba para Brasília. O mais recente embate de Dallagnol ocorreu em julho, ao criticar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que barrou um pedido de buscas no gabinete do senador José Serra. A senadora Cátia Abreu também já havia pedido a sua saída da operação ao CNMP. Foram 19 procedimentos contra ele no total. Dallagnol divulgou hoje um vídeo falando sobre a saída. Vamos acompanhar. Em 6 anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos, com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu serei eternamente grato a vocês por isso. Eu estou agora saindo da Lava Jato e eu quero contar para você a razão disso. Há algumas poucas semanas, eu e a minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha, uma filhinha pequena, linda, de 1 ano e 10 meses de idade. Nós identificamos que ela passou a ter uma série de sinais de regressão no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela parou de falar algumas palavras que ela já falava, ela deixou de olhar para a gente quando é chamada e passou a parar de olhar nos nossos rostos e nos nossos olhos. Se você tem bebês na sua família, fique atento a esses tipos de sinais, porque essa atenção, a identificação disso pode mudar uma vida. No nosso caso, os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar 9 semanas. Contudo, nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa nossa como pais, e isso não pode esperar. Nessa idade, o cérebro ainda é muito versátil e uma intervenção precoce em problemas de desenvolvimento pode fazer toda a diferença no presente e no futuro do desenvolvimento da nossa filhinha. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. Então a fala do procurador Deltan Dallagnol, agora ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Começo passando para você, Augusto Nunes. Em primeiro lugar, Augusto, boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite ao primeiro irmão, Guilherme Fiuza. Boa noite, compadre Zé. Boa noite a quem nos acompanha. E esse anúncio do Deltan Dallagnol, Augusto? Olha, eu acredito que ele esteja falando, na verdade, sobre o problema da filha. Desejo que ela se recupere rapidamente. Mas eu acho que o Deltan continuaria, acumularia as funções de pai, as preocupações de pai e as atividades e as atribuições de um chefe da Força Tarefa da Lava Jato, se não fossem tão grandes as pressões e os incômodos provocados aí por essa solidariedade prestada aos criminosos pelo Ministério Público e por colegas procuradores do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol ele tem sofrido pressões no faroeste brasileira, como se sabe, é o bandido que persegue o xerife. Ele tem sofrido pressões dos bandidos o tempo todo, né, desde o começo da operação, e resistiu a elas. Depois começou a sofrer pressões do judiciário. É mais difícil e ele continua. Agora ele sofre pressões que vêm diretamente da Procuradoria-Geral da República e de colegas procuradores. Aí já é um pouco demais. Então ele está justificadamente exausto desse trabalho, porque combateu exemplarmente
a bandidagem e agora tem de resistir aos cúmplices da bandidagem. Ele cometeu erros, ele protagonizou exageros, mas ele está saindo não por defeitos que todos temos, ele está saindo pelas qualidades que tem e pela a sua contribuição aos avanços da maior operação e mais bem-sucedida operação anticorrupção da história. Você, Zé Maria. Olha, hoje quem respira por aparelhos é exatamente esta operação chamada Lava Jato. Ela mudou a cena política e jurídica do país. Houve uma mudança de hábito. Nunca grandes figurões como donos de empresas, os tradicionais corruptores, foram presos. E desta vez não, foram para a cadeia nomes que ninguém imaginava, né? Que dominava, comprava deputados como se fosse ir ali na feira comprar banana. Por outro lado, ex-presidentes de partidos políticos, ex-líderes, líderes importantes e até presidente da Câmara afastado e depois preso. O caso de Eduardo Cunha, ex-ministros, enfim, uma varredura geral na vida política que tinha se acostumado a conviver com a corrupção. Houve uma mudança. Eu me lembro como se fosse hoje, uma grande operação, tendo como base a operação de um doleiro, Alberto Youssef, que tinha um escritório num posto aqui perto da Torre de TV, quem conhece Brasília, na área central, chamado Posto da Torre, e lá tinha um lava-jato, que é o nome que se dá para esses lugares que lavam carro, né? Aí em São Paulo chama Lava Rápido, se não me engano. E aí, quando pegaram os clientes do Alberto Youssef, ele decidiu fazer delação premiada. Era a segunda delação premiada do Alberto Youssef. Naquela história do Banestado, ele fez delação, descumpriu a delação e foi preso. E aí ele fez a sua segunda delação premiada porque entendeu que esse era o caminho. Um mês depois desta operação, isso em 2014, foi formada a Força Tarefa. Essa Força Tarefa foi composta de integrantes do Ministério Público, coordenada pelo Dr. Dallagnol, representantes da Receita Federal, técnicos e auditores da Receita Federal, foram importantíssimos no processo. Quando uma operação era iniciada, todos, inclusive a Polícia Federal, sabiam o que encontrariam na casa. Daí aquela busca por dinheiro vivo, escondido em parede, quebraram paredes e armários, encontraram muito dinheiro vivo. E também Polícia Federal e um apoio muito importante no Judiciário, o então juiz Sérgio Moro. Eu estou contando essa história para mostrar que esse grupo de promotores, policiais federais, delegados, integrantes da Receita, era composto de jovens, de pessoas que não comandavam a política nacional aqui em Brasília, estavam distantes, lá no Paraná. E isso incomodou, criou aqui uma corrente de ódio que foi mantida por ciúmes, que é um ingrediente fortíssimo na política, e a inveja, que historicamente tem demonstrado que muda tendências no mundo. A inveja foi muito forte. Daí a criação desses adversários por aqui. Mas devo dizer que a tendência é que a Lava Jato continue, né? Ela já foi errada por 7 vezes. 7 vezes. É um grupo de trabalho, né? Uma força-tarefa que tem que ser renovada. E passa por um novo teste agora, no mês de setembro, mas exatamente no dia 10. Se ela não for renovada agora no dia 10, aí ela deixa de existir. Mas o substituto do Dr. Dallagnol, que é o Alessandro José, um procurador também muito sério, está disposto a seguir no trabalho. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem se reunido com ministros do Supremo e discutido ali a renovação ou não da Operação Lava Jato. A indicação é de que será renovada, senão haverá uma ação muito forte. Então esta é a história da Lava Jato e a história do grupo que foi coordenado por Deltan Dallagnol. Então eu atribuo, Augusto, Fiuza e Vitor, a um ingrediente fortíssimo que se chama inveja do que aconteceu nesta operação. E olha, se ela acabar, na pior das hipóteses, se ela acabar,
já deixou franquias. Todos os estados têm lá a sua Lava Jato. O Ministério Público entendeu o que o Constituinte de 88 deu a ele, essa autonomia total de funcionamento. Você, Fiuza? Em primeiro lugar, a gente desejar saúde para a filha do Dallagnol, né? Certamente ela vai progredir com a atenção do pai, da mãe. É interessante a mensagem dele também, aproveitando esse caso particular para alertar os outros pais. E ele sai da Lava Jato, de fato, como uma lenda viva da investigação no Brasil. O Deltan Dallagnol fez história. E ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato não dependeria da permanência dele, né? Isso é outra coisa importante também de se entender. Já há algum tempo, o Deltan vinha tentando, eu acho que de boa fé, no terreno político, trazer uma mensagem, trazer um ambiente menos ameaçado, menos vulnerável para a força-tarefa, porque evidentemente que ela é virtuosa, ela fez história, mas isso sob chuvas e trovoadas, né? Quer dizer, a Lava Jato levou pancada de tudo quanto é lado, está levando de novo agora, inclusive do próprio Procurador-Geral da República, o que é, no mínimo, um enigma, né? Ele fez realmente adotou um posicionamento, pelo menos uma retórica muito negativa em relação à operação, mas a operação a história dela sempre foi essa. Inclusive, quando ela começou, de fato, a prender a quadrilha do PT, o Supremo nem tinha decidido ainda autorizar a prisão após condenação em segunda instância. A Lava Jato começou com diligências muito bem feitas, como disse o Zé, né? Quer dizer, foi uma operação que fez história também por modificar a maturação dos inquéritos, né? Quer dizer, o Ministério Público, nessa força-tarefa, perdeu um pouco aquela tentação, nem sempre de má fé, mas de jogar com as manchetes, com a imprensa, vazar uma coisa ali para trazer o assunto para a opinião pública e empurrar a própria investigação. Isso acontecia, mas não era bom porque atrapalhava, o próprio momento atrapalhava o andamento da investigação. A Lava Jato inovou nessa maneira. De fato, a primeira grande frente investigativa, a primeira tarefa, e aí bota junto aí também as CPIs, as grandes CPIs que foram frentes importantes de investigação. A Operação Lava Jato foi a primeira que não dependeu de ninguém, não dependeu de vento a favor, da opinião pública atenta, ao contrário, muitas vezes estava fora das manchetes e vinha da Lava Jato o novo fato. Agora, sempre na base das chuvas e trovoadas. Então, as primeiras prisões foram preventivas, não tinha a prisão após condenação em segunda instância, que foi decidida quando a Lava Jato já tinha 2 anos. E depois foi revogada pelo próprio STF em mais 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, Vitor, a força-tarefa permanece, ela tem todo o vigor que ela precisa ter, porque ela já tem uma massa de investigações proverbial, né? A Lava Jato, ela tem, quer dizer, quem está lá dentro sabe do que eu estou falando, ela tem chaves, vários sistemas e subsistemas de corrupção que foram incrustados no Estado brasileiro pelo Lula, pelo PT, pela sua organização. E algumas desses gatilhos ainda estão por aí. A Lava Jato, antes mesmo da pandemia, estava mostrando resultado, por exemplo, aquela revelação das mesadas para o irmão do Lula, né, das mesadas da Odebrecht para o irmão do Lula. Isso é tudo parte desse mesmo sistema, não é perseguir A, B, não é porque é o irmão do Lula, é porque revela como foi que parte do Estado foi vendido para empreiteiros, para outros clientes, etc. Agora a gente vai tratar em seguida aí da questão do ministro TCU Vital do Rego, ex-senador, de novo a Lava Jato, mostrando como a CPI da Petrobras estava servindo para tentar abafar a própria investigação da Lava Jato com
comércio de direitos, de privilégios para os que seriam os depoentes poderem não ser convocados, coisas desse tipo. Então a operação está aí, tem a delação do Palocci, que sozinha já tem diversas frentes ali possíveis, algumas já em maturação, e a gente agradece ao Deltan Dallagnol e a gente quer saber quem são os novos nomes, a gente quer que eles apareçam rapidamente, alguns já estão aí colocados, mas com um serviço mais intensivo, mais volumoso, como foi do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, para também, isso é importante, isso o Deltan procurou fazer muito, quer dizer, tem que ter um lado sim de personificação para a opinião pública saber quem apoiar.